Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês no canal Massoterapia Iniciantes. Se você não é inscrito, se inscreva para receber as notificações e dá um like se você gostar do vídeo, curte, compartilhe com seus amigos para ajudar aqui no nosso trabalho. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito legal e que vai ajudar a dar um norte, a um rumo na carreira de vocês. Então, baseado na pesquisa que a gente fez com vocês, inscritos aí do canal, que seguem a gente nas redes sociais, né, tanto por e-mail quanto lá no Instagram, eu perguntei para vocês o que significa, ou o que representa o sucesso na carreira de um massoterapeuta. E eu tive várias respostas, foi muito legal a participação de vocês, muito obrigado mesmo. Eu peguei e organizei todas essas respostas numa linha do tempo de uma carreira de um massoterapeuta, para que a gente consiga entender por quê. Porque dependendo do estágio em que a gente se encontra na nossa carreira, o sucesso ele pode ter um significado que para outro, né, isso já foi há muito tempo. E isso, né, a ideia de trazer nessa linha do tempo é justamente para que vocês consigam enxergar o potencial que existe na massoterapia. O quanto que vocês podem alcançar, né, atingir cada vez mais um sucesso diferente, um sucesso novo. E a minha ideia foi justamente somado aos conteúdos, aos conceitos, às respostas de vocês, né, em relação à pergunta e também a minha experiência, né, durante a minha carreira, tá? Então, lembrando também que isso é apenas, né, uma opinião minha associada aos conteúdos, às respostas que vocês me enviaram. Lógico, né, ninguém tem aqui a pretensão de ser dono da lei, da ordem e criar aqui, né, alguma coisa inatingível. A ideia é passar para que vocês consigam enxergar realmente e entender o quanto que vocês podem obter na carreira da massoterapia, o quanto que é muito legal e o quanto que a gente pode ter de sucesso e que realmente é possível ter sucesso na massoterapia. E aí, então, eu criei a linha do tempo do sucesso na massoterapia. Isso também foi mais por uma questão didática, como professor, para que vocês consigam entender melhor tudo isso. E eu criei 5 marcos para vocês. Então, o primeiro marco, né, ele corresponde à fase de formação na massoterapia. Aquela fase em que a gente está estudando, aquela fase em que a gente está adquirindo conhecimento, tá? O segundo marco já corresponde àquela fase em que o massoterapeuta começou a atender, mas ele está na fase iniciante. A gente vai falar um pouquinho depois, especificamente, né, sobre cada marco que a gente está marcando aqui. Então, segundo marco. Terceiro marco. Aqui, ele evoluiu. Então, na carreira, ele já é considerado um massoterapeuta júnior. Já está atendendo, já está estabelecido, já fez ali a sua divulgação. Então, terceiro marco, massoterapeuta júnior. Quarto marco. Aqui já é aquele massoterapeuta já mais experiente, mais avançado. Então, a gente denominou massoterapeuta sênior. E o nosso
quinto e último marco, eu coloquei como sendo o massoterapeuta sensei. Aquele que já tem capacidade até para ensinar as outras pessoas sobre massoterapia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses marcos e aí eu quero que vocês vão se encontrando aonde vocês se encaixam, aonde vocês podem chegar e até mesmo aonde vocês querem chegar, né, na carreira. Além disso, né, para o pessoal que mandou as respostas para a gente, que ajudou a gente na criação desse conteúdo, que vocês nos ajudaram, né, eu quero que vocês se enxerguem aquilo que vocês escreveram aqui para mim, o que representa sucesso. E aí escreva lá nos comentários, muito legal, que né, eu coloquei justamente aquele ponto, naquele marco, tá? Escreve lá nos comentários. E outra coisa, se por um acaso, em algum desses marcos, tiver algum tópico que eu não coloquei, algum conceito de sucesso, alguma definição de sucesso para você, que eu não coloquei aqui, né? Escreva lá nos comentários, porque aí a gente vai até atualizar essa nossa linha do tempo. Então é bem legal porque vocês me ajudam e eu vou expondo aqui para vocês essa nossa linha do tempo. Então vamos lá para o primeiro marco. Primeiro marco. Lembrando que o primeiro marco, massoterapeuta em formação. Então, nessa primeira fase, o que é importante? Muita gente considera a obtenção de um certificado, de um diploma, a conclusão de um curso, de uma técnica, de um curso técnico, de uma faculdade, como sendo o primeiro marco de sucesso na carreira de um massoterapeuta. E ele está ali em formação mesmo. Então, quando você termina algo, quando você conclui algo, isso realmente representa um sucesso. Um cuidado que eu sempre falo aqui é que às vezes a gente se engana. Por quê? Porque a gente fica com a ideia de que esse sucesso é legal e não sai do lugar, a gente fica patinando. E o que eu quero dizer com isso? É que a gente fica fazendo muitos cursos e não põe em prática. Então a gente adquire vários certificados, mas a gente não pratica aquilo que a gente aprendeu. E esse é um perigo desse sucesso. Porém, ele é muito importante e realmente ele é representativo, porque a partir do momento em que você faz um curso, recebe um certificado sobre aquele curso, isso te dá uma garantia, um conforto, uma possibilidade de ingressar numa carreira, na carreira de massoterapeuta. Existe muita dúvidas em relação a qual certificado ou qual formação é a ideal na massoterapia. Mas isso é um tema para outro vídeo e eu já até falei um pouco sobre isso no meu canal aqui. Então, podem dar uma olhada. Se vocês tiverem mais dúvida ainda, pode mandar lá nos comentários que a gente vai atualizando um pouquinho. Mas, de qualquer forma, a obtenção de um certificado realmente é um marco e representa praticamente o primeiro sucesso que você consegue atingir ali quando você tem interesse em seguir a carreira de massoterapeuta. Depois, baseado nesse certificado, a gente tem também o quê? O conhecimento que a gente começa a adquirir. Então, quando você começa a conhecer, adquirir conhecimento sobre as técnicas, sobre o corpo humano, os ossos, os músculos, a fisiologia de como funciona o nosso organismo, a gente se surpreende. E aí, quando você consegue associar esse conteúdo da técnica com a anatomia e a fisiologia, é fantástico. Você realmente fica doido como
o corpo funciona, como o nosso organismo é inteligente e como a gente consegue, né, no nosso dia a dia, estragar esse nosso corpo. E aí, justamente, com esse conhecimento das técnicas, é que você consegue auxiliar nessa reparação, que depois a gente vai falar mais sobre os resultados e tudo mais. Então, esse conhecimento também é um sucesso, né? As pessoas consideram que a aquisição de conhecimento é um sucesso na carreira do massoterapeuta. Lógico que conhecimento, ele é constante. Eu coloquei aqui no primeiro marco, porque ele, desde o primeiro marco, desde o início ali da carreira do massoterapeuta, ele já é importante. Mas isso não significa, nem o certificado, nem o conhecimento, que nos outros ele também vai estar presente. Com certeza, ele vai estar presente. E nesse primeiro marco também entra, muita gente falou, que é encontrar a paixão. Sempre é melhor quando você trabalha com aquilo que você gosta, com aquilo que você tem afinidade, com aquilo que você ama. Quando a gente tem paixão pelo aquilo que a gente faz, a gente não considera isso um trabalho. A gente não pensa no dinheiro, a gente não pensa no retorno. Isso tudo é uma consequência. E nem tudo, por mais que você ame, é fácil. Por isso que quando você tem a paixão, torna essa atividade mais prazerosa. E aí, nesse primeiro estágio, nesse primeiro marco, muita gente encontra na massoterapia a paixão. E é por isso que ela resolve encarar essa profissão. Lógico que, dependendo do seu momento, você consegue ir de imediato, de cabeça, ou, em outro momento, você precisa ali ter um mínimo de organização, de planejamento, tá? Então, mas isso faz muita diferença. Um outro marco de sucesso, eu resumi aqui como estilo de vida. E aí, aqui, entra mais uma opinião um pouco minha, baseado em alguns conteúdos que vocês falaram, como mudança de vida, né, estilo de vida. E o que eu quero dizer com vocês, para vocês, nesse tópico? Porque vocês precisam começar a mudar o seu estilo de vida para ter sucesso na carreira de massoterapeuta. Sabe aquela ideia, aquele provérbio que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Isso não existe na massoterapia. Você tem que fazer aquilo que você faz. Quando você segue essa regra, quando você faz aquilo que você propõe, aquilo que você ensina, aquilo que você aplica na massoterapia, aquilo que você orienta para o seu cliente, e ele percebe isso, você vai ter mais resultado e vai ter mais sucesso ainda. Então, estilo de vida corresponde a isso. E para você ser um massoterapeuta, eu já falei várias vezes, se você não mudar o seu estilo de vida, você tem uma carreira curta. Então, isso pode implicar em você não atingir o seu sucesso. Então, pense nisso, porque tem que ser desde o começo, tem que ser lá no primeiro marco da carreira para que você consiga ter sucesso. Então, se você conseguir pensar nesse estilo de vida que você precisa ter para se tornar um massoterapeuta de sucesso, vai fazer toda a diferença na sua carreira. E além disso, muita gente entra na carreira, ou quer seguir na carreira de massoterapia, quer entrar na carreira de massoterapia, para o quê? Para ajudar as pessoas. Então, essa ideia de ajudar as pessoas, e aí a gente está falando de inúmeras situações, alívio de dor, alívio de estresse, melhorar a qualidade de vida, proporcionar bem-estar, né? Então, foi resumido tudo nesse conceito aqui, nesse tópico, nesse primeiro marco. Ajudar as pessoas. Tem algo mais gostoso, mais prazeroso do que você conseguir ajudar as pessoas? E pode ter certeza que quando você faz isso do coração, de dentro, você tem realmente um retorno 1000 vezes maior. A lei da ação e reação, ela é física, ela é presente.
e ela acontece. Então, quando você ajuda as pessoas, pode ter certeza que muitas pessoas também vão te ajudar. E isso faz parte, então, do primeiro marco, né, que eu coloquei aqui na minha linha do tempo de sucesso na massoterapia. Se você encontrar ou tiver algum outro, pode escrever lá nos comentários para ajudar a gente. E se tiver essas respostas, esses comentários, pode ter certeza que a gente vai atualizar esse vídeo aqui para vocês, tá? Certificado, conhecimento, paixão, mudança de estilo de vida e a ideia de ajudar pessoas, então, está dentro desse conceito do primeiro marco de sucesso na carreira do massoterapeuta. Vamos lá para o segundo marco. Então, segundo marco. Aqui já é naquela fase do massoterapeuta iniciante, que ele começa, então, ele fez lá os cursos, teve o seu certificado e vai começar a atender. Então, para muita gente, o primeiro sucesso é o quê? É o primeiro atendimento pago. Olha que legal. Aquele primeiro cliente que paga pelo seu serviço de massagem. Isso é muito marcante, né? Na verdade, tudo que é primeiro, muitas vezes a gente lembra. Mesmo eu, que já tenho aí quase 25 anos de carreira, né, ainda lembro lá do meu primeiro cliente no Japão, em Osaka, em 1996, em agosto de 1996. Então, isso é bem marcante, faz toda a diferença, o primeiro dinheiro que você ganha. Porque por mais que a gente fale, você não tem que pensar no dinheiro, é besteira a gente também esconder que ter o retorno financeiro é fundamental na carreira de um profissional. Então você tem que ter, e é por isso que isso também marca muito a nossa carreira e representa ali o sucesso naquela fase do massoterapeuta iniciante. Outro ponto é que você começa a ter clientes satisfeitos. Mesmo na fase inicial da carreira, você já começa a ter cliente satisfeito e isso representa um sucesso para você. Porque nessa fase você ainda tá com medo, você ainda não entrou ali. E você tendo clientes, primeiro cliente atendido pago, você tendo clientes satisfeitos, isso vai te gerando o quê? Outro ponto de sucesso, autoconfiança. Eu sempre falo para os meus alunos, você só adquire confiança quando você pratica. Então, quando você sai da inércia e começa a atender. Tá? Então, tem que praticar. Nem que no começo não seja pago, não tem problema. Mas tem que atender, tem que oferecer serviço. Pode ter certeza que no começo, para ser de graça, vai ter muita gente que vai estar disposto sim a te ajudar e ser o seu, entre aspas, modelo, cobaia, experimental, tá? E com isso você adquire muita autoconfiança. E ter autoconfiança, ter confiança para praticar é sim um marco de sucesso, principalmente na fase inicial da nossa carreira. E nessa fase também, conforme você começa a atender os clientes, você já pode ser recomendado. Pelos seus clientes. Você pode ser indicado pelo seu cliente para um outro cliente. E esse é o processo natural de crescimento da carreira do massoterapeuta inicial. O boca a boca é muito forte. A gente fala hoje em dia de marketing digital, que tem que isso, tem que fazer aquilo, não sei o que. Mas isso aqui ainda é muito forte. E quando o cliente te recomenda, é 95 a 99% de certeza que aquela indicação vai se tornar uma sessão de massagem. É de 95 a 99%. Nunca, é lógico, a gente não pode dizer que é 100%, mas é bem próximo disso, porque é muito forte, né, essa
o retorno financeiro disso. Então você começa a ser recomendado. E aí quando você percebe que você está sendo recomendado, sendo indicado, isso para você também pode e é sim um marco de sucesso no início da sua carreira. Outra coisa que marcou e que vocês escreveram para mim, né, eu nem tinha pensado nisso, mas realmente acontece isso no início, e isso é algo assim que mentalmente te fortalece muito. Por isso que ele pode ser considerado um sucesso. Que os clientes começam a comentar que você tem mãos milagrosas. Ele fala assim, ó, você tem mãos que curam. Né? Ter esse retorno do cliente também representa um sucesso. Principalmente isso na fase inicial. Porque depois que você já se avançou, já está muito tempo na carreira, isso aqui torna algo mais normal. Mas quando você está começando e o cliente fala isso para você, isso marca sim. Então é muito legal. Mãos milagrosas, mãos que curam. E eu nem tinha me tocado, mas foi muito legal vocês terem passado isso para a gente, porque né, me lembrou realmente daquela época inicial, quando eu fiquei muito feliz. Você fica muito feliz, é inevitável isso, né, quando você tem um feedback desse do seu cliente. Então, segundo marco, primeiro atendimento pago, clientes satisfeitos. Quando você tem clientes satisfeitos, você fica muito feliz. Fica mais feliz do que quando você está lá na frente, porque aqui faz muita diferença. Isso te dá muita força para continuar. Você começa a adquirir autoconfiança. Quando você percebe que você tem confiança, isso também né, marca bastante. Começa a ser indicado, ser recomendado e receber o feedback de que você tem mãos muito boas, mãos maravilhosas, mãos milagrosas, mãos que curam. Terceiro marco, vamos lá. Terceiro marco já é aquela fase do massoterapeuta júnior. Ele não é nem iniciante e nem é experiente. Ele está ali né, em constante evolução. Quando você é júnior, você está quase ali atingindo o seu ápice. E você tem que batalhar muito para isso. E aí, nessa fase, vem o quê? O reconhecimento. Quando você começa a ser reconhecido, você começa a se sentir cada vez mais valorizado e isso também representa ali um sucesso nessa fase, tá? Então, todo mundo busca o reconhecimento e isso foi muito citado por quase que todos o pessoal aí que mandou as respostas para a gente, tá? Então, realmente não tem como, né, você não considerar que quando você começa a ser reconhecido, isso marca ali, né, uma etapa de sucesso na carreira do massoterapeuta. Nessa fase aqui, a quantidade de clientes também fazem a diferença. Então, ter muitos clientes também representa o sucesso para o massoterapeuta. Né? Então, quando a gente começa a ter muitos clientes, também já indica, nossa, eu estou tendo vários clientes aqui marcando, agendando, né, atendendo, voltando. Então, isso também marca uma etapa de sucesso. E é bem legal isso, muita gente falou sobre isso também. Quando os clientes aumentam, começa a ter o quê? O feedback. O que significa feedback? O retorno do seu cliente, ele te dá uma resposta, ele fala que o seu atendimento foi positivo, foi bom, melhorou, aliviou a dor, né? Então, isso entra aqui. E entra também nesse outro tópico que eu coloquei aqui, ó, que você começa a ter resultados. E eu coloquei no plural de propósito, porque não é 1, 2, 3, são vários. Quando você está nessa fase, você já começa a evoluir, você começa a crescer. E aí você vai tendo tudo isso ao mesmo tempo. E cada item desse serve como parâmetro para saber se você está evoluindo ou não na carreira. E aí vai marcando sucessos,
vários sucessos nessa etapa. E além disso tudo, entra outro aspecto importante, que é o quê? Ganhar dinheiro. Né? Ter o retorno financeiro. Quem não quer ganhar dinheiro? E aí, nessa etapa, isso começa a ser mais significativo. Você já começa a conseguir viver de massoterapia. Sabe aquelas coisas dos vídeos que falam assim, ganha 4, 5 mil, né? Até 10 mil reais sendo massoterapeuta? Nessa fase, você já tem que estar conseguindo, ou você já pode estar conseguindo 2, 3, 4 mil reais por mês, com certeza. Né? Você já tem que estar ali. E isso vai representar marcos de sucesso. Porque dentro daquela fase do massoterapeuta júnior, né, intermediária, você tem que começar a ter esse retorno, porque senão você não vai conseguir investir na própria carreira para continuar, às vezes, né, evoluindo. Então é necessário também se pensar nesse aspecto. Então, quarto marco, vamos lá para o quarto marco. O nosso quarto marco, nós estamos falando do massoterapeuta sênior, do massoterapeuta avançado. Né? Então ele já passou pela fase inicial, pela fase intermediária, fase júnior, e ele já está sendo considerado um massoterapeuta sênior. E quais são, né, as etapas de sucesso? O que ele considera um sucesso nessa fase da carreira? Viver de massoterapia. Bem simples e direto. Você conseguir viver de massoterapia representa aqui um sucesso na carreira. Faz muita diferença quando você consegue efetivamente viver. Então você consegue fazer a sua organização, sustentar a sua família com a massoterapia. E aí, nessa fase aqui, de sênior, a gente já está falando para aqueles que ganham mais de 5 mil reais. Né? Então, quando você consegue ter as suas contas pagas, né, você consegue sustentar seus filhos, mandar para a escola, pôr comida na mesa, né, viajar, ter momentos de lazer, aí você diz que você vive de massoterapia. Então, isso é um ponto muito importante e é realmente um marco, um sucesso para muita gente, tá? Além disso, você também pode considerar, nessa fase, ter clientes ou uma clientela fixa. Tá? Tem muita gente que escreveu isso também. Então, quando você começa a ter já clientes fixos, lógico que na fase júnior isso já é um processo de início, mas nessa fase é obrigatório. Quando você já é sênior, avançado, você já tem que ter. E aí você marca isso. Quando você, nossa, eu já tenho muitos clientes fixos. Não, será que eu mudei de fase? Isso já representa um sucesso para mim? Né? Ter clientes fixos. E lógico que, baseado no que vocês me falaram, ter clientes fixos também leva a ter uma agenda cheia. Ter uma agenda cheia. Isso também representa um sucesso. E não tem como negar que quando você começa a ter agenda cheia, é porque você tem muitos clientes fixos e é porque você já vive de massoterapia. Então vê como que tudo isso está interligado, representando essa fase, né, que você vive na carreira ou que você pretende chegar lá e vai ser realmente um marco de sucesso quando você consegue ter isso. E aí, com isso, você não é mais reconhecido. Você agora é o quê? Referência. Você se torna uma referência
na massoterapia, na sua cidade, na sua região, tá? E começa aí a ser muito, muito indicado, recomendado para outras pessoas. E aí, às vezes, você tem até fila de espera, começa a ter fila de espera nisso aqui. Até não é um item que eu coloquei lá, mas pode ser considerado aqui. Quando você se torna sênior e avançado, um sucesso é quando o seu agendamento começa a ter o quê? Ó, ter fila de espera. Isso para mim também representa. Quando você começa a ter fila de espera, indica aí um sucesso nessa fase da sua carreira. Então, tudo isso é importante. Viver de massoterapia, realmente assim, é um indicativo de sucesso. Ter clientes fixos, ter uma agenda cheia, se tornar referência e ter lista de espera, né? São conceitos e definições de sucesso que a gente encontra muito quando a gente está na nossa fase sênior, na nossa fase avançada da carreira de um massoterapeuta. E qual que é a nossa quinta fase, o nosso quinto marco na nossa carreira de massoterapeuta e que significaria ou que corresponderia a ter sucesso? Então vamos lá, quinto marco. Lembra que eu coloquei aqui, eu classifiquei, eu categorizei esse marco como massoterapeuta sensei. E o que significa sensei? Lógico, eu uso sensei porque eu sou japonês e eu gosto muito, né, dessa cultura e porque também eu aprendi lá no Japão. Então, sensei significa professor, mestre. E é nessa fase, quando você já tem essa capacidade, esse conhecimento, essa experiência prática adquirida ao longo da carreira, em que você já pode até se tornar um professor, um sensei, um mestre, tá? E o que o pessoal escreveu lá para mim, e que eu concordo plenamente, que representa, né, a definição de sucesso nessa fase da carreira? Ter espaço próprio. E aqui, né, independe do tamanho do espaço. Pode ser uma única sala, pode ser uma clínica inteira com 5, 6, 7, 10, 20 salas de atendimento, pode ter uma, duas, três, 4 lojas, tanto faz. Ter o espaço próprio representa um sucesso. E aí também não é só o espaço próprio, porque é um espaço próprio que gere conforto e qualidade no seu atendimento. Então isso está inserido nesse conceito aqui de espaço próprio. Tá? Então muita gente considera isso muito importante nessa fase. Além disso, um ponto que eu particularmente gosto muito e que tinha colocado na minha visão lá no começo, quando eu comecei a minha carreira aqui no Brasil, que aí já foi em 2004, 2005, quando a gente começou a implantar o projeto XND Spa, é você ter clientes que pensam na, olha só, prevenção. Esses são os melhores clientes. Então, quando eles pensam, eles, né, adquiriram esse conceito de prevenção, eles percebem que receber massagem preventiva é muito mais prazerosa do que receber uma massagem quando tem dor. E aí a recorrência, agenda fixa, né? Isso é automático. Quando você perceber que você já tem isso, que seus clientes chegam para você e falam assim, hoje eu não estou sentindo nada, eu vim aqui só porque eu senti, na verdade, que talvez, possivelmente, eu possa vir a ter dor na lombar porque eu vou fazer tal atividade.
Olha aqui que eu estou falando para vocês. Então, ele mesmo fala para você que ele percebeu que ele vai fazer determinada atividade, ou ele reconheceu, ele lembrou que ele vai fazer determinada atividade, ou ele vai viajar, ou ele vai ter uma reunião longa e ele quer se preparar melhor para isso. Isso representa a ideia de prevenção. E que no nosso país, no Brasil, né, está muito no iniciozinho do pensamento ainda. Que lá no Japão, onde eu aprendi, isso é lei. Né? As pessoas sempre procuram, né, a prevenção. E é por isso que eles praticam, recebem muito a massagem. Mas eu posso te dizer com certeza que no Brasil, aqui na minha cidade de Londrina, isso já melhorou muito, 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 muito. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, isso também é bem evoluído e é muito legal. Eu percebi isso já nas minhas viagens, nas minhas pesquisas, né? Quando a gente vai conhecer esses espaços diferentes, novos e que estão aí em alta no mercado, tá? Então a gente percebe que os clientes realmente já estão bem mais habituados com esse conceito da prevenção. Isso é muito legal. Um outro ponto, né, que pode representar aqui nesse marco sucesso é ter massoterapeutas olha só, trabalhando para você. Como que a gente chama essa etapa, o marco? Massoterapeuta sensei. Então você já tem capacidade de treinar outras pessoas para trabalhar para você. Então quando você começa a ter pessoas trabalhando para você, isso também representa um sucesso nessa fase. E aqui é uma ideia, um pensamento que eu tenho, que muitos massoterapeutas não pensam nessa possibilidade. Então você pode ter muito mais além ali do seu espaço próprio. Você pode crescer e começar a ter pessoas trabalhando para você, porque você já tem experiência suficiente para conseguir treinar as pessoas. Por isso que é o massoterapeuta sensei. Lógico que exige, né, um trabalho a ser feito, tanto na parte de lidar com pessoas, na gestão de pessoas, na gestão do espaço em si, mas eu tenho certeza que nessa fase da sua carreira, você já tem um mínimo conhecimento, a mínima condição de pensar nesse aspecto, de evoluir para ter pessoas trabalhando para você e ter um novo sucesso na sua carreira. Além disso, né, como resumo dessa fase, e para a gente finalizar aqui os nossos conceitos de sucesso por enquanto, porque eu tenho certeza que vocês vão colocar lá nos comentários ideias novas, sucessos novos, conceitos novos, para a gente atualizar essa aula, tá? E para abranger tudo isso que eu considero muito legal e muito importante, pensar em empreender na massoterapia. Quando você tem isso, esse espírito empreendedor, né, o sucesso é inatingível, porque não tem parâmetro, não tem ponto final, tá? E aí, além de ter pessoas trabalhando para você, você começa a ampliar espaços, né? Você começa a expandir o seu negócio. E isso é também um outro aspecto no qual você pode pensar, né? Eu sei que aqui já é algo um pouco mais além, mas também existem muitas pessoas que têm capacidade de fazer isso. E o Brasil vem se mostrando, né? Nessa pandemia, nessa crise, a gente percebeu que
as pessoas vêm se encontrando, se reencontrando profissionalmente. Né? Perdeu seu emprego, aí de repente vê que tem que fazer alguma outra coisa, e aí quando você viu, você já está lá, tá? Empreendendo. E a massoterapia é uma área também que cabe, né, o empreendedor. Tem que ser empreendedor, né, para você ter sucesso e conseguir chegar até aqui no nosso quinto marco. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue fechar bem esses conceitos, tá? Se vocês realmente tiverem mais conteúdos, mais ideias, mais definições, mande lá para a gente nos comentários, porque vai ser um prazer, né, atualizar essa aula. Então, a gente falou aqui, resumidamente, sobre as 5 fases que eu considero importante na carreira do massoterapeuta e baseado na minha experiência, né, e nas respostas de vocês, que vocês mandaram lá por e-mail e no Instagram principalmente, né, quais são os conceitos ou a ideia, a definição de sucesso para o massoterapeuta. E aí a gente definiu isso e eu coloquei isso numa linha do tempo para tentar te ajudar a mostrar onde você se encontra ou onde você pode chegar, tá? Então, se você, né, assistiu esse vídeo, gostou, se enxergou em algum lugar aqui, em alguma fase, escreva aí no comentário também, ó, eu me encontro tal fase, mas eu quero chegar lá em outra fase, tá? Então, quanto mais vocês comentarem, é mais legal, porque isso me ajuda também a entender quais são aqueles conteúdos mais importantes que eu tenho que estar colocando aqui para vocês. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, lá nas minhas redes sociais também e até o próximo vídeo.